Se você caiu nesse vídeo, é porque você sabe da importância sobre neurociência, desenvolvimento infantil e comportamento na sua prática. Seja você um educador ou um terapeuta. E a gente sabe que esses tipos de conhecimento, e é óbvio pra gente, eles fazem diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias, uma vez que gera e melhora a qualidade de vida. E nesse vídeo você vai saber como que essas três áreas do conhecimento conversam entre si para justamente oferecer qualidade de vida para essas famílias que você atende. É aquilo que eu chamo a base NDC. A base, neurociência, desenvolvimento infantil e comportamento. Então você caiu aqui nesse vídeo e percebeu que se trata de uma comunidade. Comunidade do cérebro ao comportamento, que a gente vai falar lá no final do vídeo, então fica comigo para você entender. Mas de antemão, eu já quero falar para você para quem que é e para quem que não é esse vídeo e a comunidade. As características das pessoas que fazem parte da comunidade se baseiam na tríade RCD. O que é isso? Responsabilidade, conhecimento e dedicação. Essas são as três características e são valores que eu tenho para aqueles profissionais que trabalham com criança e com adolescente. Eu vou explicar um pouquinho aqui rapidinho. Responsabilidade. Quando a gente fala de terapia, de intervenção, de educação, a gente está falando de responsabilidade. Não tem como brincar com a vida daquele indivíduo, seja ele criança ou adolescente, porque você está falando de família, está falando de pessoa. Isso é muito sério. Então os profissionais que lidam com essa fase do desenvolvimento precisam, assim como todas as outras, né, precisam de responsabilidade, acima de tudo. Mas não só isso, preciso conhecimento. Eu sou responsável, mas não tenho conhecimento. Isso não ajuda muito. Então aqueles profissionais que fazem parte da comunidade precisam buscar conhecimento. E a gente sabe que conhecimento é construído ao longo do tempo. O tempo precisa ter a sua função aqui. Então, construir conhecimento precisa de tempo. E não só isso, dedicação. Porque as aulas da comunidade e a sua atuação profissional necessita de dedicação, porque senão não faz sentido. Então, se você se encaixa, ou se você tem essas três características, ou está buscando colocar na sua vida, essa comunidade é para você e esse vídeo também. Mas antes que você fale, mas eu não tenho isso, não sei o que, eu vou contar um pouco mais para frente algumas histórias de mim. E é que eu já posso adiantar de alunos que estiveram comigo durante aquilo que eu chamava de imersão em neurociência. Essa ideia de a tríade RCD, eu parei para pensar nela depois que eu fiz essa imersão e algumas outras atividades que eu fiz, e eu percebi que os profissionais que estavam comigo ali, eles tinham essas três características: responsabilidade, conhecimento, no caso aqui a busca por conhecimento, e dedicação. Imagine só, as imersões eram de 10 horas falando sobre neurociência. Então, desde educadores, pedagogos, professores particulares, até psicólogos, estiveram comigo ali para trabalhar esse assunto que é tão importante para a formação de cada indivíduo, né? Que é a neurociência. Agora imagina, ficar sábado e domingo estudando sobre neurociência é ou não é dedicação? Isso é um detalhe importante. Então eu percebi que essas pessoas que estavam comigo, que iam nas minhas formações, ou nas imersões, ou quando eu dava palestra em alguma escola sobre esses assuntos, eu percebia que elas tinham essas características. Por isso que eu falo que é a tríade das pessoas que fazem parte da comunidade: responsabilidade, conhecimento e dedicação. E eu vou deixar aqui na tela para vocês verem alguns comentários de alguns alunos que fizeram a imersão e foram muito beneficiados pelo conhecimento em neurociência. E eu digo assim, é tão importante esse tipo de conhecimento que ajuda você na sua vida. Mas eu tenho que falar uma verdade para você, nem sempre foi assim. Esse negócio de RCD aí, nem sempre foi assim. Eu tenho que te falar que quando eu estudava na escola eu era fraco. E às vezes as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas eu era fraco. No sentido de não era muito dedicado, não estudava muito, não era tão responsável. E alguns eventos foram acontecendo que me tornaram aquilo que eu sou hoje. E é importante eu falar um pouco disso porque faz parte daquilo que eu construí com a comunidade. Então, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu tinha episódios de ansiedade. Eu colocaria que eu era ansioso, né? Eu já tinha uma ansiedade generalizada. E talvez até uma fobia ali, um medo das pessoas. Por quê? Era muito comum eu ir na festa de aniversário dos coleguinhas. Minha mãe deixava eu na festa, saía. Coisa assim. Ela saía, entrava no carro, tava a caminho de casa pra voltar. A mãe do aniversariante ligava, Roseli, tudo bem, Então, você deixou o Frederico aqui faz 5 minutos e ele tá vomitando aqui no chão da minha sala. Aí minha mãe, tô indo aí buscar o menino. Então eu chegava na festa de aniversário e vomitava. Toda vez que ia na escola fazer excursão era um sofrimento. Uma vez a gente foi pra Peirópolis. Não sei se você sabe, em Minas tem uma cidade chamada Peirópolis e a gente foi visitar o Parque dos Dinossauros lá, eu não sei, museu, eu não sei o que tem lá. Eu lembro desse dia, eu lembro nítido, a gente saiu de madrugadinha, né? E a gente foi até Peirópolis. A viagem inteira, o Frederico foi vomitando. Com ânsia. Ele ficava com ânsia. E pra voltar, mesma coisa. Só que o que elas me deram, né? Com permissão da minha mãe, obviamente. Dramin. Eu também tomava Dramin pra ir nessas viagens. Não funcionava muito porque a ansiedade me deixava dormir e eu passava mal a viagem inteira.
Mas o importante é que eu ia. E até a gente consegue perceber um comportamento de fuga e evitação. A gente vai ver isso na comunidade, essas questões de comportamento. Mas vamos voltar à história. Então nessa fase da minha vida, eu comecei a fazer terapia, né? Porque não dá pra ir passar a mão em qualquer lugar que você vai. Até hoje eu tenho ansiedade, tenho episódio de ansiedade, mas já tá bem controlado. Não me considero uma pessoa com transtorno, com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu tenho aquela ansiedade que sempre tá aqui, mas eu aprendi a lidar com ela. E junto com a terapia eu comecei a fazer outras atividades. Então eu comecei a dar palestra, comecei a fazer parte de grupo de jovens, fazer estudo para as pessoas. E em outras oportunidades eu conto aqui a primeira vez que fiz palestra e as borrachas que eu já falei em palestra, em grupo de estudo, enfim. E aí eu fui aprendendo, fui melhorando, fui me desenvolvendo, fui melhorando essas questões de comportamento. Só que sempre fui um aluno mais ou menos, mediano, assim. Não era péssimo, mas eu fazia a média, sabe? Era o aluno 7. Porque eu tinha bolsa, né? Eu tinha que representar. E aconteceu um fenômeno na minha vida que foi muito importante para eu ser o que eu sou hoje. Depois que a gente passa essas coisas, a gente começa a pensar o que aconteceu na nossa vida que nos tornou aquilo que nós somos hoje. E esse foi um episódio muito importante. Quando eu tava na minha adolescência, por volta de uns 12, 13 anos, aconteceu uma coisa muito interessante. Quem é da minha idade, quem é um pouco mais velho, lembra quando chegou os computadores nas casas das pessoas. Eu lembro o meu, ele era branco, era aquela textura, tipo essa do guarda-roupa, ele era meio poroso, sabe? Era estranho, eu não sei explicar. Pesava uma tonelada. Olha, pra mim naquela época, era uma tonelada, não era pesado, era uma tonelada. CPU era branca. Nossa, era muito desengonçado. Era disfuncional. E ele ficava no meu quarto, aí ó, um detalhe importante, que não... Quarto do adolescente. Não deixa o computador no quarto do adolescente. Se você não quer que ele mexa, não deixa, tá? Ou se você quer ficar de olho, não deixa. E o meu era no meu quarto. Só que eu era bobo, né? Sempre fui bobo. E aí, eu comecei a usar muito o computador. E era aquela internet de escada, que era uma luta. Tinha que ficar, ó... Não pode ficar um tempo, porque senão gasta muito. Ou você não pode ficar porque a linha fica ocupada. Era aquela luta constante e eu não deixava meu irmão mexer também. Era uma briga infernal. Era um saco. Só que eu parei de estudar, né? Porque adolescente, computador em casa, você acha que vai estudar? Vai nada. O que aconteceu? Recuperação nunca tinha ficado. Eu fiquei de recuperação em 3 matérias. E uma matéria que eu até hoje não entendo porque eu fiquei. E assim, não foi por pouco não, viu? Eu fiquei com 3,5. Sério? Sério. Ah, não. 3,5 de média. E no que? Não, mas tem que falar pro pessoal no que era. Geografia. Desculpa, Adilson. Você é muito gente boa, mas geografia, gramática e matemática. Matemática e gramática, beleza. Né? É plausível, né? Agora geografia, pô, sacanagem, né? Eu fiquei... Nada contra os professores de geografia, pelo amor de Deus. É porque eu não sei o que aconteceu, cara. Quer dizer, eu sei, né? Foi o computador. E eu fiquei muito tempo no computador, parei de estudar e aí começou a ter problema na escola. E minha mãe fez o que me obrigou. Quando eu falo obrigou mesmo. Eu tinha que ir, toda atividade extracurricular, eu tinha que estar na escola. Por quê? Eu tinha bolsa, eu tinha um desconto lá e eu tinha que representar aquilo. E a escola, de alguma forma, depositava um crédito na gente. Então, eu tinha que responder. E quando eu fiquei, foi assim, um saco. Mas foi importante, porque eu comecei a ir nessas aulas e teve uma professora muito importante, ó. Teve a psicóloga, teve a professora, que é a Josefina, e a psicóloga era a Camila. E foi muito importante porque ela me ensinou muita coisa, principalmente sobre matemática, porque ela dava aula de matemática, plantão de matemática pra gente. Inclusive, ela me ensinou a desenvolver raciocínio lógico, que é uma função executiva muito importante, função executiva complexa, que a gente vai ver depois lá na comunidade, essa é uma aula sobre funções executivas. E aí, ela me ajudou muito, e junto com isso tinha um amigo meu, que inclusive foi meu padrinho de casamento, que é o Gabriel, o vulgo Japa. Ele me ajudou muito, porque ele era muito bom, continua sendo muito bom em conhecimento, ele sabe muito de muitas coisas. Não vou falar de tudo que não dá, mas ele sabe muito de muita coisa. E nessa época ele era muito bom, ele não precisava ir na escola, mas ele ia porque ele gostava de estudar. E eu ficava, caramba, véio, esse cara é maneiro. E tanto que a gente se aproximou mais nessa época, e a gente tem, nem sei quanto tempo de amizade. Nossa, nem sei. Vai fazer uns 15 anos de amizade por aí, sei lá, ou até mais, ou até menos, não sei. 15 anos, E tipo assim, a gente cresceu muito, eu e ele ali, aprendendo um com o outro, e com a Josefina, foi muito bacana. E a partir daquele momento eu comecei a ter gosto pelo estudo. Porque até então era meio levado às brecas. Tanto que, eu vou contar esse episódio, já contei pra várias pessoas. Desculpa mãe, desculpa pai, mas é a verdade, o Brasil precisa saber sobre isso. Como eu falei, eu tinha um péssimo comportamento. Exemplo, minha mãe falava assim, ó, eu estudava à tarde, tinha um período que eu estudava à tarde e de manhã eu ficava em casa. Você tem médico 10h30, tá? Tranquilo, 10h30 tô lá. Minha mãe, ó, ela ligava pra mim 10h20. 10h20. Federico, o que você tá fazendo em casa ainda? O médico é 10h30. Tô indo, mãe. Ou seja, o que eu fazia? Eu deixava pra última hora. Então o médico era 10h30, eu saía de casa 10h30. Eu não entendi que eu tinha que chegar 10h30 lá. E aí teve um episódio muito interessante. Interessante assim, né? Chega a ser cômico. Eu deixava as coisas pra última hora. Então eu fazia tipo trabalho, tarefa, às vezes, no finalzinho assim do dia. Os 45. Os 45, tava assim, nos acréscimos, tava quase virando prorrogação.
E aí, teve um dia que eu esqueci de fazer um trabalho. Se eu não me engano, era um trabalho de um livro, inclusive. E eu tava lá fazendo trabalho. Minha mãe chegou, porque o horário de almoço dela era corrido. Então, imagina só, ela trabalhava relativamente perto de casa. Que ela conseguia vir a pé e voltar. Então, só que ela tinha uma hora e meia de almoço. Eu ajudava naquilo que podia, fazer arroz, alguma coisa assim. Ela chegava, terminava o almoço, bora comer, porque ela tinha que voltar rapidamente. E aí, nesse dia, aconteceu alguma coisa que ela não sabe, ela não lembra, mas alguma coisa aconteceu porque minha mãe não é assim. Que naquele dia, ela tava com um trem no corpo. Pensa comigo, eu tava em casa fazendo esse trabalho que eu tinha esquecido de fazer, né? Que era no dia. Lá em casa era assim, ó, era uma mesa retangular, né? Eu tava na ponta de uma mesa. Minha mãe tava perto do fogão, então tinha o fogão, minha mãe, eu na mesa. Beleza. Eu tava fazendo um trabalhinho quietinho aqui, ó. E minha mãe percebeu. Falou assim, esse menino aí tá com rolo, hein? Virou pra mim e falou assim, Frederico, o que você tá fazendo aí? Ah, mãe, eu tô fazendo um trabalho. Ela, tá, não, beleza. Mexe na panela, então. Esquenta as coisas. Deixa eu te perguntar, pra quanto que é esse trabalho mesmo? Ah, mãe, é pra hoje. Ela parou o que tava fazendo. E aí você começa a pensar. Um filme passou na sua mente ali agora que você A morte. sabia que era a morte chegando. A morte. Sabe aquela sensação de morte? Aí eu fiquei ansioso. Puta, ela descobriu. Ela olhou pra mim. E o que você pensa? Você que tá vendo esse vídeo, o que você pensa? Ela vai me dar uma bronca. Vai me xingar, sei lá, xingar. Vai ficar brava, vai falar que não tá trabalhando, ralando isso aí, sem fazer. Beleza, concordo. Tá certa. Só que não foi só isso. E ela falando e ela gritando, mas eu já falei pra você não fazer mais isso. Toda vez é a mesma história. Você não para de fazer isso e blá 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 blá. Ela pega o quê? A frigideira. Que tava no fogão, que ela ia fazer um ovinho frito pra nós. Ela pegou e se... Pau! Falei, mas não, tá louca? Saiu correndo, fechei a porta do quarto. A partir daquele dia, eu descobri o quanto que frigideira dói. Aquele metal da frigideira dói. Não tô falando pra vocês fazerem isso em casa, tá? Coloca na descrição do vídeo, não façam isso Não faço isso em casa. Eu sou uma Eu não sei o que aconteceu com a minha mãe naquele dia, mas foi um episódio marcante. Porque, tipo, ficou o clima tenso, eu vou ficar bravo com ela, tá louco? Mas ainda bem que eu era rápido. Eu era rápido e acabei indo embora. Isso é pra te mostrar que eu não fui um exemplo de estudante, um exemplo de não estudava muito, não. Eu era meio folgado até, inclusive. Só que aí, com esse episódio da recuperação e com outros professores, outros profissionais que foram passando na minha vida, eu comecei a aprender e entender que o estudo é importante, que a responsabilidade é importante, que a dedicação é importante. Isso são valores que eu carrego comigo. Eu devo muito a esses profissionais. E no ensino médio eu tive um professor de biologia que, assim, foi fantástico, inclusive amigo meu, porque ele foi um cara incrível. Ele ensinou muito a gente, ele sabia muito sobre biologia, mas não era só isso, ele ensinava muito sobre a vida, né? E a gente aprendeu muito com ele. Inclusive ele foi inspiração para eu poder fazer biologia. Então, quando eu acabei o ensino médio, prestei biologia, passei em biologia. E aí no primeiro ano da faculdade, eu entrei em contato com uma pessoa que, de certa forma, ela é papel fundamental na minha história para chegar aqui até onde eu tô. Eu me sinto muito honrado de ter tido, sei lá, 10, 15 minutos de conversa com ela, que foi muito importante, ela foi muito atenciosa. Em 2015, teve um evento na minha faculdade e chamaram uma professora, doutora Leonor Guerra. Eu não sei se você sabe quem é essa pessoa, mas ela é uma das maiores neurocientistas do Brasil na atualidade e ela tem um papel e uma função muito importante que é ensinar neurociência para os educadores. Porque ela entendeu e ela sabe disso, que neurociência é fundamental na vida dos educadores, porque a gente vai conversar sobre isso no futuro, desse vídeo aqui agora. Mas, se você é um educador, por que você não sabe sobre o cérebro? Se você aprende no cérebro. Fica o ponto de interrogação e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí em 2015 eu encontrei essa mulher, tive um contato com ela, fiz o curso dela de neurociência aplicada à educação. Ela tinha lançado um livro uns anos atrás. Ela sorteou esse livro e eu ganhei. Não só ganhei, a Camila não aguenta essa história. Não só ganhei, mas toma, tem uma dedicatória dela. Conversei com ela uns 10 minutos, 15 minutos, inclusive ela me chamou pra ir lá no UFMG. Provavelmente ela nem lembra, ela não sabe nem quem que eu sou, mas eu não esqueço. E aí eu falei pra ela que eu ia e tal, mas aí acabou a graduação acontecendo e passou, nem tchum. Só que essa sementinha ficou na minha cabeça e eu comecei a gostar, a estudar. Só que durante a graduação eu passei desde estudar bactéria até políticas públicas na educação, coisas totalmente diferentes. E no segundo ano da faculdade conheci uma joia rara, que é minha esposa, que ela tá aqui comigo. Mas ela não vai aparecer porque ela tem vergonha. E aí eu conheci a Camila e a gente começou a trabalhar junto num projeto TCC, que era justamente ensinar um pouco sobre depressão e uso de álcool em adolescentes, né? E os efeitos disso na vida dessas crianças, desses adolescentes, né? E a gente começou a perceber várias coisas
espantosas, mas em outro momento eu conto essa experiência que a gente teve com depressão e uso de álcool em adolescentes do terceiro ano do ensino médio. Foi muito bacana. E no final da faculdade, ela já estava dando aula, né? Eu também já estava em sala de aula. Aí depois ela foi começar a fazer psicopedagogia, também já entrou no mestrado e trabalhava, quase morreu, quase teve um derrame de tanto que ela trabalhava e estudava. E aí eu comecei a estudar também neuropsicopedagogia, fiz uma pós em neuropsicopedagogia e trabalhava também. Então a gente começou a tentar buscar ferramenta para conseguir melhorar a nossa prática em sala de aula. E uma das formas, como eu aprendi com a professora Leonor, é saber sobre neurociência. E aí, em 2020, em meio à pandemia, a gente abriu contrariado, né? Muitas pessoas não achavam que era uma boa ideia. A gente também viu o cenário que estava meio difícil e também muitos profissionais, quando acabam de serem recém-formados em uma pós, por exemplo, ou na psicologia, ou numa pós em psicopedagogia, entram em outras clínicas que já tem um certo nome, já tem cliente, para começar a trabalhar. A gente falou assim, não, a gente vai... Eu não sei o que a gente tinha na cabeça. Não sei, de fato, assim, acho que faltou pensar um pouco. A gente abriu o Instituto Ampliar, em São José do Rio Preto. E aí, deu certo. A gente conseguiu. A gente conseguiu os clientes, a gente conseguiu pagar as contas, a gente abriu um espaço, a gente pagava aluguel, pagava tudo lá. E conseguiu também ter certo lucro. A gente fez um caixa da clínica. Tanto que, inclusive, esse caixa ajudou a gente, inclusive, a mudar de cidade, que eu vou contar rapidamente aqui pra vocês. E a gente começou a fazer esse trabalho de atender crianças com TDAH, autismo, dislexia, dificuldade de aprendizagem, enfim, tudo. Tudo que a gente podia atuar ali como neuropsicopedagogo, psicopedagogo, a gente fazia. E aí, papo vai, papo vem, a clínica crescendo. Tava crescendo, a gente recebeu um convite para vir para Mogi das Cruzes, trabalhar numa clínica. E exclusivamente aqui com autismo, não que a gente não atua com outras áreas. A gente ainda tem crianças com dificuldade de aprendizagem, questões de aprendizagem, TDAH. E aí a gente veio para cá, inclusive o caixa da clínica que a gente conseguiu, ajudou a gente na mudança, enfim. E aí o Instituto Ampliar mudou de atmosfera e aí a gente está posicionando para formação de educadores e terapeutas. Tanto que a comunidade do cérebro ao comportamento, ela faz parte do Instituto Ampliar. E a gente começou esse movimento. E quando eu percebi que eu já sabia sobre neurociência e desenvolvimento infantil, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. E eu fui buscar numa ciência chamada ciência do comportamento, que é análise do comportamento, como eu posso usar as leis do comportamento, conhecimentos sobre o comportamento na minha atuação prática. E aí eu saí da escola, né? Parei de dar aula em escola, mas continuei os atendimentos e eu comecei a perceber, caramba, eu preciso saber desses conhecimentos para eu conseguir ter uma prática mais eficaz na clínica. E aí foi aí que eu comecei a me dedicar mais, exclusivamente em aba, e aí eu pude melhorar cada vez mais a minha prática. Aí eu pensei, caramba, aqui que tá a mina de ouro. Eu tenho neurociência, desenvolvimento infantil, comportamento como conhecimento e eu sei a importância disso na minha vida. Não só para atuar com as famílias e com as crianças, mas comigo mesmo. Eu aprendi mais sobre o comportamento, inclusive na nossa relação. Eu aprendi coisas sobre como funciona o cérebro, como funciona o comportamento, e eu pude melhorar meu sono, pude melhorar minha produtividade, enfim. A gente pode falar disso em outro momento. Mas eu vi que era importante e eu via e vi que muitos profissionais não tinham esse conhecimento porque as formações, as graduações e pós-graduações não ofereciam. Isso porque a gente não teve. Isso porque eu pesquisei grade curricular de pedagogia. Faz essa atividade na sua casa. Joga no Google aí um curso de pedagogia que você acha, um curso de psicologia. Procura disciplinas que tenham neurociência, desenvolvimento infantil e comportamento de forma aprofundada. Quando eu falo de forma aprofundada, mais de um semestre. Eu vou te falar que não tem. Se tem, é muito pouco. Então eu comecei a perceber, como assim? Eu sou um professor, eu sou um terapeuta. Tudo que acontece é no meu cérebro. Tudo que acontece. Pessoal, desde fazer isso aqui, ó, até pensar, escrever um poema, ver um filme, tudo isso acontece no cérebro. E por que a gente não sabe sobre isso? Por que isso não está na grade? Ou, como é que eu lido com o comportamento de uma criança e de um adolescente? Eu não tenho esse manejo, eu não sei como fazer. E eu falei, cara, por quê? Por quê? Quer saber? Não tem, eu vou criar. Então a gente cria comunidade nesse contexto, de entender que é uma necessidade enorme para os profissionais que trabalham com essa fase do desenvolvimento humano saberem como funciona o cérebro, como é o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, e como lidar com comportamentos. Isso é a base, deveria ser a base para todo profissional, mas não é. E aqui eu quero te mostrar aspectos, conhecimentos que são fundamentais. Aqui, depois dessa explicação, desse vídeo, você vai começar a perceber na sua prática o quanto que esses conhecimentos são importantes. Então vou começar com neurociência. E aqui eu não quero que você seja um neurocientista. A comunidade não tem a ideia de formar você como neurocientista. Inclusive nem é um curso, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é você ter a base do funcionamento do cérebro. E para ser neurocientista no Brasil tem que fazer mestrado e doutorado. Não quero que você faça mestrado e doutorado, tá?
Quero que você entenda para você melhorar a sua prática. Vou dar um exemplo, 2 exemplos, aliás. Alfabetização. A gente sabe que o cérebro aprende melhor com linguagem oral, a ler e escrever. O cérebro responde melhor. Porque o nosso cérebro foi moldado em um ambiente onde não tinha escrita, não tinha leitura. A gente se comunicava oralmente. Então o cérebro se estrutura nesse contexto. Ou seja, método fônico tem muito mais evidência para alfabetizar rapidamente e melhor as crianças do que o método global. Entende? Porque saber sobre o cérebro me direciona para uma prática baseada em evidência e não me direciona para outra prática. Porque isso faz total diferença. Imagina se você é uma escola ou se você é um profissional, um terapeuta, um professor particular, enfim, e você fala isso para os pais, ó, o que a gente aplica aqui é o que tem evidência. Aqui a gente não perde tempo com a criança, a gente não ensina coisas que não funcionam, a gente ensina aquilo que funciona. Isso dá respaldo para a sua prática. Eu não sei você, mas isso me dá mais confiança e eu acho que dá confiança para os pais, não é? É isso que eu imagino. Se um profissional chega para mim e explica tintim por tintim o que está acontecendo, poxa, a aderência dessa família ao tratamento ou a aderência dessa família ao programa que você faz na sua escola é muito maior do que se eu falar assim, a gente tem um método aí X e não sei o que. Não faz sentido, tem? Outro exemplo, cérebro de TDAH. Isso aqui é típico, por quê? A gente tem muito preconceito, julgamento sobre crianças que são hiperativas e tal. A gente fica assim, fulano é preguiçoso, ciclano aqui, ó, não quer saber de nada. Às vezes essa criança tem um laudo de TDAH e muitas vezes o profissional não sabe, a escola não sabe, o profissional não sabe como funciona o cérebro de TDAH e aí extrapola. Ou taxa a criança vagabunda, folgada, preguiçosa, ou poupa a criança, ela tem TDAH, não consegue fazer tal coisa. Não é isso. Eu conheço exemplos de crianças que são super protegidas porque tem um laudo de TDAH. E crianças que são taxadas, julgadas, apedrejadas porque tem laudo de TDAH. Então, na verdade, esses profissionais que lidam com essas crianças, essas pessoas, não têm conhecimento. Qual é o conhecimento? Entender como funciona o cérebro de TDAH e os comportamentos. E quando a gente entende que o cérebro de um TDAH tem uma baixa produção de dopamina e eu consigo mediar a liberação dessa dopamina tomando medicação, eu consigo esclarecer para um pai que chega para mim e fala assim, mas eu não sei se eu dou remédio. Aí eu falo, não, pode dar remédio sim, porque tem evidência mostrando não sei o que, explica como é que funciona o mecanismo do remédio, explica onde funciona a questão da atenção no cérebro de uma criança. E o pai fala, não, beleza, Fred. O pai e a mãe falam, não, beleza, confio em você, eu vou falar com o médico, a gente vai lá marcar a consulta e vou começar a dar o medicamento. A Camila sabe, a gente já explicou isso para os pais, para famílias, e eles foram no médico realmente depois com muito custo, claro, mas eles foram se conscientizando da importância disso. Só que só consegue fazer isso quem sabe sobre como funciona. Senão fica naquele negócio assim, mas não vou dar... Eu já escutei na graduação, pessoal, olha. Aí, lembrei disso agora. Escutei na graduação de uma professora com mestrado, doutorado, que TDAH não existe. Que isso é uma criação... que na verdade é uma outra... Eu nem lembro qual que era... Na hora que ela falou isso eu parei de escutar. Então eu não sei o que ela justificou. Mas eu escutei profissionais com mestrado e doutorado falar que não existe TDAH. Eu acho que é até interessante você falar que essa discussão entre a supermedicalização de crianças é exatamente por falta de conhecimento. Porque ou você taxa todas as crianças de TDAH, porque você não sabe o que é TDAH, então todas as crianças que são super agitadinhas, é TDAH. Exato. É o diagnóstico. Inclusive, a gente fala que a gente dá muito medicamento, mas os medicamentos estão em estoque. Muitas crianças não têm medicação, não tomam medicação para TDAH justamente porque preconceito, porque não sabe como funciona. Então é uma lambança. E se você entende sobre isso, você destaca. De verdade, não é exagero não, você se destaca. Inclusive, recentemente, vou até contar isso aqui, uma criança foi fazer um exame de... Eu sei que é específico, mas eu acho legal comentar para vocês a importância de saber sobre esses processos para você se destacar da concorrência. Por exemplo, uma criança fez um exoma, eu li o exame do exoma, pra quem não sabe, é uma análise do material genético. Eu expliquei pra mim o que tava falando ali. Olha que incrível isso. Imagina você explicando pra um pai, pra uma mãe, um exame, porque você sabe, você não vai tirar da sua cabeça, tá? Você tem que estudar pra falar isso. Você explica pra mãe o que tá acontecendo, pro pai o que tá acontecendo. Poxa, qual que é a chance dela não atender aquilo que você tá falando? Qual a confiança que você não gera nessa família? Ou nos profissionais que você dá formação? Poxa, eu expliquei pra mãe, isso aqui é isso aqui, gene é isso, DNA é isso. E na comunidade vai ter aula disso, você vai saber do que eu tô falando. Inclusive na aula sobre como o ambiente influencia no desenvolvimento infantil. A gente fala sobre genética, epigenética. Enfim, vai ser um monte de coisa. Isso eu tô falando só de neurociência. Vamos passar pro próximo, senão vai ficar infinito esse vídeo. Desenvolvimento infantil. Existe um fenômeno no desenvolvimento infantil chamado poda sináptico.
Isso é um fenômeno natural, aconteceu com o seu avô, aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com o meu tataravô, vai acontecer com o meu filho. Enfim, o que é isso? Durante os 2, 3 anos ali, existe uma morte de neurônio que a gente chama de apoptose celular. São neurônios não funcionais, conexões que não fazem sentido, a gente elimina como se fosse um computador. O computador, quando está com muita memória, está carregado de arquivo, a gente dá uma limpada nele para tornar mais eficiente, mais rápido, mais veloz. Mesma coisa no nosso cérebro. Ele limpa o que não funciona. E muitas crianças têm um regresso de comportamento, né? O desenvolvimento dela acaba regredindo nessa fase. E estudos têm indicado que uma explicação para comportamentos autistas é justamente essa fase da poda sináptica nessas crianças. Então, se eu sou um profissional que está em sala de aula e percebo que uma criança está acompanhando os coleguinhas, ali com 2 anos, liga o pisca-alerta. Falar com os pais. Ou se eu sou um profissional que trabalha com intervenção precoce e eu sei sobre fatores de risco e sei que nessa fase acontece esse fenômeno e eu percebo que a criança deu uma regredida, deu uma complicação ali, eu sei o que pode ser. Eu consigo direcionar melhor. Entende a importância disso? Outro exemplo prático do desenvolvimento infantil é sobre questões de maturação do cérebro. E o que eu estimulo numa criança pequena. Já recebi perguntas de alunas, porque eu dava aula em enfermagem sobre anatomia e tal, e as pessoas sabiam que eu atendia. Eu perguntava assim, Fred, meu filhinho tem 1 ano, 2 anos, o que eu faço? Como é que eu estimulo essa criança? Ou quem trabalha com intervenção precoce, o que eu estimulo? Ou se eu estou na escola e trabalho com criança pequena, o que eu estimulo? Se você tem base neurocientífica e entende sobre desenvolvimento infantil, você vai saber que são regiões sensório-motoras que amadurecem primeiro do ser humano. Ou seja, eu vou trabalhar com questões sensório-motoras. Por isso que o método montessoriano é tão importante e tem tanta evidência bacana, tem tantos resultados legais no desenvolvimento, porque eles vão trabalhar justamente essas questões sensório-motoras. O cérebro amadurece da parte posterior para a região anterior, e essa parte posterior é justamente essas questões sensório-motoras. A professora Carla Tiepo tem uma frase muito bacana que eu sempre uso. Ela fala assim, ela fala no curso dela, inclusive. É preciso encarnar as crianças. Quando ela fala isso, ela está dizendo o seguinte: você tem que estimular as questões sensoriais da criança para ela perceber o mundo onde ela está. Porque imagina, ela está num ambiente escuro, quentinho, miudinho. Ela nasce, ela é estimulada auditivamente, visualmente, de forma tátil, gosto, cheiro, vem tudo. Então a criança tem que começar a discriminar as coisas. Então eu estimulo isso. E além de questão motora, a criança precisa saber se desenrolar no mundo, caminhar no mundo. Inclusive tem um trabalho mostrando que crianças com atraso no desenvolvimento motor podem ter atraso no desenvolvimento cognitivo. Porque explorar o ambiente é fundamental para desenvolver o cérebro. Olha que eu fico impressionado quando eu sei disso. Eu fico realmente impressionado. Não estou forçando a barra não, eu fico feliz de saber essas coisas. Então isso destaca, entende? Então quando alguém pergunta pra mim, fala, faz isso, faz aquilo. Porque eu sei que tem evidência. É entender sobre cérebro e desenvolvimento infantil. Agora vamos para comportamento. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem da importância de saber sobre isso. Da importância da base NDC. Se você é pai, mãe, professor, você vai saber do que eu tô falando. Você dá uma bronca no fulaninho, e o fulaninho continua fazendo aquilo que você falou pra ele não fazer. E você manda o moleque pra fora da sala e o moleque continua fazendo o que ele não deveria fazer. E eu te pergunto o seguinte: você faz isso pra a criança parar de ter esse comportamento, certo? A gente tá usando punição, é um termo da análise do comportamento. E aqui não tem sentido pejorativo, não é? A punição é no sentido de diminuir a frequência de um comportamento. Então eu falo assim, você quer punir a criança, ou seja, você quer dar bronca nela para ela parar de se comportar de forma inadequada? É porque é para isso que serve a punição. Então a criança faz arte, sobe nas coisas, pula fora de casa, faz um regaço fora de casa, você dá bronca nela para quê? Para ela parar de fazer isso. Só que se eu te falar que nesse exemplo que eu estou citando, que a criança, você dá bronca, a criança volta a fazer, você tira da sala, a criança volta a fazer. Se eu te falar que você está reforçando o comportamento dela, você acredita? Em vez de punir? Você não está punindo o comportamento, às vezes você está reforçando, às vezes você está dando corda. Porque às vezes a criança não quer fazer atividade, presta atenção comigo, ó. Às vezes a criança não quer fazer atividade e ela tem um comportamento que ela sabe que se ela fizer, você vai tirar ela da sala e ela vai fugir da atividade. Você reforçou o comportamento dela. Massa, né? Eu acho incrível isso. Então entende, quando eu entendo sobre o comportamento, eu consigo melhorar e modificar os comportamentos que eu acho que não são adequados. Outro exemplo, agora para os terapeutas, um exemplo prático, né? Eu já recebi em consultoria a pessoa falando assim, Fred, eu dou a demanda, a criança não faz o que eu falo. Aí eu pergunto assim, foi a primeira vez que você encontrou essa criança? Foi. E você já deu a demanda? Já. Aí eu faço o seguinte questionamento. Você, quando conhece alguém, você nunca viu a pessoa, você conhece hoje. Ela vira pra você e fala assim, você pode me dar uma carona pro bairro tal? Você dá carona pra pessoa? Você dá carona pra pessoa? De jeito nenhum. Eu não conheço você, eu não vou dar carona pra você. É a mesma coisa com uma criança. Ela chega, nunca te viu, a primeira, a segunda sessão, ela nem sabe nada sobre você e você já chega dando demanda. Qual é a chance dela catar a demanda? Calma, você nem conversou com ela. Então uma coisa que eu sempre faço, eu vim aprendendo aqui em Mogi, nos atendimentos que eu faço, crie conexão. Primeiro, eu fazia isso com os adolescentes, inclusive faço com os adolescentes que eu atendo. A primeira, a segunda, se precisar a terceira, a quarta sessão é para conectar. Porque
Porque você se torna um ambiente favorável e gostoso de estar junto. E aí o pai começa a perceber, o pai e a mãe começa a perceber, tipo, fulaninho, meu filho gosta de ir pra lá, na sessão do Fred, ou da Camila, enfim. Por quê? Porque o ambiente é gostoso, favorável. E quando o ambiente é favorável, você aprende melhor. Então, se você sabe sobre o comportamento, você entende. Você acaba sendo um reforçador para aquela criança. Estar com você é gostoso. E a gente pode usar isso a nosso favor para adesão de terapia. Inclusive, os pais percebem isso e ficam felizes. É tão legal quando o pai fala assim, Fred, ano que vem, vamos continuar, tá? Por quê? Quer dizer que o trabalho está funcionando. Eu acredito que já deu para perceber a importância daquilo que eu chamo de base NTC. Justamente, saber sobre isso vai te destacar. E eu vou além, não é só se destacar, é conseguir ganhar mais. Mas eu acredito que isso não é a chave do negócio. Para quem é professor, para quem é terapeuta, não é só ganhar mais. Ganhar dinheiro é importante, eu gosto, eu quero ganhar dinheiro. Só que tem um negócio na gente que eu acredito que as pessoas que trabalham com infância e com adolescência sentem, que é ver a transformação. Mais do que ganhar dinheiro, é saber manejar, é saber dar qualidade de vida para aquela criança. Uma criança que não lia, você ajuda ela a ler. Olha o tanto que você amplia a vida dessa criança. Uma criança que não é funcional no ambiente, você ajuda ela a se adequar na escola e ela consegue fazer amigos. É mais do que dinheiro. É sentir essa sensação de, cara, eu sei fazer o que eu tô fazendo. É pelo menos o que eu sinto, e eu acredito que você sinta isso também. É saber o que eu tô fazendo, fazer com propriedade. E, consequentemente, o dinheiro vem. O foco da comunidade é justamente te oferecer ferramentas que muitas vezes as graduações e pós-graduações não te oferecem para você conseguir melhorar a sua prática. E a comunidade. Se você se interessa por essas áreas do conhecimento e você se encaixa nessas pessoas que têm a tríade RCD, a comunidade é para você. A comunidade faz parte de um movimento muito maior de formação de profissionais, tanto na área da educação quanto na área da saúde, que atua de forma clínica. E eu vou explicar um pouquinho da comunidade para você entender exatamente como é que funciona. A comunidade é 100% online, tá? A comunidade do cérebro a comportamento é 100% online. E aí você pode assinar 2 planos, o semestral e o anual. Sabe a Netflix? A Netflix faz mais ou menos isso. Você pode assinar mensalmente ou anualmente. E por que eu não fiz mensalmente, anualmente? Porque um mês é muito pouco para você construir o conhecimento. Eu preciso que você esteja mais tempo comigo para entender a base da neurociência, a base do desenvolvimento infantil, a base do comportamento, para você conseguir aplicar isso. Porque aplicar por aplicar, você vai ser um papagaio que repete as coisas. E a ideia não é essa, a ideia é fazer você pensar e começar a colocar em prática. Então você pode assinar semestral e anual. Porque não é um curso. Não é um curso que tem começo, meio e fim, que você vai fazer e acabar. Não, é uma construção de conhecimento. Vou te passar tudo que eu sei, vou te passar como você vai ler artigo, vou te passar como buscar conhecimento. Vai ter referência de artigo, vai ter referência de livro. Você vai construir esse conhecimento comigo ao longo do tempo. Então não é um curso. Por quê? Conhecimento é construído ao longo do tempo. Não é num curso de 6 meses, não é um curso de 1 ano, não é numa graduação de 5, não é numa pós-graduação de 2 ou de mestrado, doutorado, é ao longo da toda a sua vida. Essa é a ideia da comunidade. Então, ao você assinar semestral, você vai ficar 6 meses com a gente e aí vai renovar depois de 6 meses. Se você fizer anual, você vai ficar com a gente 1 ano, depois você renova, logo que der 1 ano. Só que tem diferença. O que vai ter em cada coisa? No semestral a gente vai ter aulas semanais. Então, toda semana eu vou postar uma aula referente a algum assunto relacionado à nossa base. Então, aula sobre neurociência já está lá, comportamento, desenvolvimento infantil, né? Como que o ambiente influencia no desenvolvimento, questões genéticas também, como monitorar o progresso da minha criança, enfim. A gente vai ter as aulas semanais lá. Vai ter também exercício de fixação, porque a gente é baseado em evidência também, meu filho, minha filha. A gente é baseado em evidência. O que isso quer dizer? A gente sabe que exercício de fixação, eles são excelentes formas para reter conteúdo. Só que aqui é um detalhe. Não vale... E lá na comunidade eu explico melhor. Não vale ficar com a colinha do lado. Você vai ter que lembrar. É o exercício de lembrar que faz você fixar a informação. Certo? E vão ter aulas ao vivo comigo. E a gente vai tirar dúvida, vai conversar sobre, vocês podem trazer casos. A gente vai discutir nessas aulas ao vivo sobre várias situações e sobre suas dúvidas das aulas que vocês estão assistindo. Isso é o pessoal semestral. O pessoal anual tem as aulas semanais, os exercícios de fixação, as aulas ao vivo comigo, mas tem um detalhe extra e tem uma coisa a mais, que é o papo com o especialista. Eu chamo outros profissionais que trabalham com criança ou com a infância, né, e com a adolescência para falar sobre temas diversos. Então, já tem gente engatilhada para falar sobre orientação de pais, como que eu, um profissional, posso montar uma orientação de pais e oferecer esse serviço para as famílias. Ou se eu sou um professor, como é que eu falo para um pai ou para uma mãe o que está acontecendo com a criança. Isso é importante. Papo com especialista sobre funções executivas. O que são funções executivas? O que eu preciso fazer para estimular? O que não fazer para ferrar com tudo? Outra coisa. Preditores da alfabetização, né?
como é que eu estimulo os preditores para eu conseguir ter um desenvolvimento infantil saudável? Autismo, TDAH, eu vou trazer outros profissionais, a gente vai trazendo outros profissionais para falar para vocês da comunidade. Só que só vai ter acesso a isso quem for anual. E talvez você tenha algumas questões aí para resolver, tipo, Fred, eu não tenho tempo. E eu vou te falar o seguinte, as aulas são gravadas, por isso que eu decidi fazer gravado, porque eu também não tenho tempo para fazer aula ao vivo toda semana. Então eu gravo, disponibilizo para vocês vêm a hora que quiser, quantas vezes quiser, onde vocês quiserem e na velocidade que vocês quiserem. Porque eu vejo os meus vídeos, por exemplo, os cursos que eu faço em 1,5, dependendo até 2, porque eu tenho que correr e meu tempo é contadinho. Então você pode ajustar os seus horários, e eu sei que é difícil, porque na época que a gente estava fazendo pós-graduação, mestrado, dando aula e na clínica, era um Deus nos acuda, tinha dificuldade de tempo. Mas estando gravado, você pode ver a hora que você quiser. E talvez você tenha uma questão aí sobre Fred não é pra mim, eu não consigo, é difícil. Eu vou te deixar 2 prints para você ver de alunos que fizeram imersão comigo, que na imersão eu fui denso, eu fui bem específico. Trabalhei com questões neurobiológicas, da base até questões comportamentais de prática. Eu vou deixar 2 exemplos aqui para vocês verem que é fácil, é possível. Você pegar esse conhecimento e colocar na prática e é fácil, tá? Então pode ficar tranquila que você consegue fazer, você consegue atuar, você consegue aprender, você consegue, tá? Eu consegui, olha pra isso, eu consegui. Lembra da história? Dá pra fazer. Mas não só isso, tem um bônus semestral e anual. Lá vocês vão estar em contato com as pessoas que fazem parte da comunidade e lá eu vou dar as notícias, as novidades que a comunidade vai fazendo. Inclusive saiu aula, saiu um módulo novo, saiu um curso novo. Além, é claro, dos materiais que tem lá, extras, né, as apostilas que já tem sobre princípios de neurociência, apostila sobre atividades para estimular a função executiva, um guia prático para você conseguir colocar, né, tipo, como é que eu estimulo a função executiva? Tá lá escrito. Tem um passo a passo das atividades. Posso fazer isso na clínica, posso fazer isso na escola. Enfim, tem uns bônus. Mas eu acho que o principal bônus é o Telegram. Que você vai entrar em contato com outros profissionais que passam por situações parecidas com você. E você pode trocar informação e se ajudarem. Porque isso é uma comunidade. E como comunidade a gente não está sozinho nessa. E se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que quer saber sobre desenvolvimento infantil, neurociência e comportamento, é só clicar no botão aqui embaixo. Embaixo desse vídeo aqui, ó, tá o valor. Tá? E aqui é importante, eu gosto de falar disso, que é o seguinte, eu dei uma pesquisada no mercado, né, para eu colocar esse valor, não é assim, porque eu quero. E eu percebi o seguinte, que um curso, inclusive, curso de 1 mês, você paga R$200. Formações aí, você paga 300, curso de neurociência, curso de comportamento. Eu paguei nesses dias atrás um curso de comportamento de R$300. A comunidade, olha esse valor, ridículo, menos de R$50 por mês, tá? Não quero forçar a venda não precisa. Não precisa fechar isso comigo agora não. Inclusive eu tenho 30 dias, né? Você tem 30 dias de garantia. Por que eu não dei 7? Porque 7 dias é uma coisa, é obrigado por lei, eu tenho que dar 7 dias. Só que em 7 dias, na rotina que nós vivemos, os educadores e terapeutas, não dá tempo. Se eu colocar 7 dias, você vai assinar, vai... Nossa, mas nem vi nada, já fechou, agora tem que ficar 1 ano com esse cara aqui enchendo o saco. Não, ó, 30 dias. 30 dias eu acho que é um tempo bom para você reservar um final de semana, dar uma olhada nas aulas, fazer as atividades e construindo o seu conhecimento. Porque senão é injusto. Eu acho que 30 dias é um tempo justo para você ter tempo para ver. Senão eu te prendo aqui com 7 dias de garantia, você fica amarrado comigo o tempo que foi. Então 30 dias é um tempo bacana para você ver, analisar. Não gostei, ou gostei e tá difícil para mim. Você pode pedir reembolso dentro desses 30 dias. E tamo feliz. Vai trilhar seu caminho, que a gente sempre vai estar aqui para te receber. Então, esse é o convite que eu tenho para você. Se fez sentido e você quer trilhar essa jornada do conhecimento em neurociência, comportamento e desenvolvimento infantil, eu te faço convite. Clique aqui no botão para você fazer parte da comunidade. Estamos combinados? Então eu te espero na comunidade do cérebro ao comportamento. Forte abraço.